Gravando. Oi, pessoal. Aqui novamente o professor Christian. Eu tô dando um tempinho entre um vídeo e outro porque a gente está vivendo um momento muito rico politicamente falando. Aí acontece muita coisa e às vezes acontece e a gente precisa esperar assentar a situação para ver se eu tô, né, acertando nos comentários e nas análises que eu mesmo tenho feito. Mas olha, eu cheguei a mandar um vídeo para o presidente, diretamente para o Twitter dele, dizendo o que o povo brasileiro espera, né, de um governo que já está há quase 2 anos e ainda não tem um projeto de acolhimento para o povo pobre, para fomento de empregos, né, e ainda com uma esperança que o governo pudesse reverter essa inoperância que virou economicamente o Brasil. Isso sem falar da pandemia, né, que agravou toda a situação. Mas refletindo a partir de alguns acontecimentos do próprio governo, o Weintraub, né, que eu chamo Intruder, é mais fácil de falar, ele foi fazer um depoimento por escrito, ficou calado lá na Polícia Federal, e no depoimento escrito, que eu li hoje, ele chama a China de ditadura genocida. Ministro da Educação. E o presidente da Fundação Palmares, que eu nem sei o nome dele, disse que o Zumbi dos Palmares ofendeu com palavrões, eles têm esse hábito das ofensas com palavrões, era um escravizador de escravos e xingou com nomes que eu não vou falar aqui, né? E ele é o diretor da Fundação Palmares. Zumbi dos Palmares. Palmares vem de Zumbi dos Palmares. Será que ele quer mudar a fundação? Ele negro, né? Para a Fundação Ku Klux Klan, que é aquele grupo racista que matava negros nos Estados Unidos, porque se ele é negro e acha isso do Zumbi dos Palmares e preside a Fundação Zumbi dos Palmares, Palmares, não tem sentido esse homem lá, né? Aí então eu quero dizer que ele é um negro de alma branca, no pior sentido da alma branca, né? Que é o capitão do mato, aquele que chicoteava os escravos a mando da Casa Grande. E tinha orgulho disso, né? Na sua ignorância. Eu posso dizer isso, né? Esse homem precisa sair da Fundação dos Palmares, se for possível. Eu acho que aí é já um mote de fortalecimento do movimento negro brasileiro e é um mote de fortalecimento da esquerda, né? E de grupos que sejam de direita ou de esquerda que tenham algum projeto para os negros brasileiros. Esse é um caminho interessante a ser seguido. Bom, então, diante. Ainda teve que eu nem consegui ver tudo, um choro, né, do Eduardo Bolsonaro patético, não sei se defendendo os brancos, uma coisa ali, que vai revelando, né? Por isso que eu acredito em muita coisa da Bíblia, que eu acho esses livros religiosos, todos eles, a gente aprende sempre muito, muito importantes, porque não há mentira que perdure, né? Então a verdade vos libertará ao momento que a verdade vai surgindo, porque vão surgindo elementos. Então esses elementos eles já estão, é, é, e aí de fato é bem provável que o Covid, essa pandemia, ela sensibilizou mais as energias das pessoas, do próprio país, da natureza, e as coisas vão se revelando, né? Então, tá claro que o governo ele é exatamente o pensamento do próprio Bolsonaro, que é contra preto, contra pobre, contra LGBT, contra as mulheres, racista, né? Todos esses aspectos, todos esses. Essas pautas foram retiradas, foram
intimidadas, ignoradas, estavam ali só por estar, para dizer que não é crime, né? Agora, existe algo mais sério que isso. Que, de fato, parte da nossa sociedade, advinda da sanha econômica de derrubar o governo do PT, daquela sanha, não se deu conta do que ela fomentou. E existia mesmo, a gente vai ter que admitir, um fascismo, todo esse pensamento adormecido na nossa elite. E contaminou gente da classe média, gente pobre que votou, que é o eleitorado do Bolsonaro. Agora, o que eu acho mais grave, é que você percebe com isso, né, a pobreza ideológica do nosso exército brasileiro, dos nossos militares. Né? Porque alguém poderia falar, não, na época dos militares era tudo organizado, era tudo respeitado, era tudo bem feito. Cadê a herança disso? Eu falo, será que eles não deixaram uma biblioteca? Será que essa gente daí não leu uma biblioteca naquela época? Para poder, pelo menos, fazer um governo desenvolvimentista, abrir estrada, construir portos, defender nossas indústrias, nossas indústrias estratégicas, conseguir desenvolver emprego, defender de forma nacionalista o nosso país. Porque o que parece que na cabeça desses bolsonaristas, a bandeira dos Estados Unidos está na frente da nossa. A gente parece que virou uma colônia. Então coloca a gente como aquele, não sei quanto, lá, depois de Porto Rico, o próximo estado. Anexa o Brasil. É esse o pensamento? Então precisa. A gente está com elementos aqui de células de uma reflexão profunda. Porque o intestino do Brasil está aqui, ó, como numa cirurgia. Para a gente perceber o que tem aí, o que é esse país. O que a gente vai querer? Mas eu acho que o Lula agiu certo ao não querer entrar na geleia geral das manifestações. Ele agiu certo para diferenciar-se dos oportunistas. O que são os oportunistas? Os oportunistas querem limpar a barra deles. Querem dizer que eles nem querem falar que votaram com fascismo, que alimentaram o fascismo, que tinham pensamento fascista. Não quer falar nada disso. Não, agora a gente virou democrata. Entendeu? Agora a gente virou democrata. E é isso que eles querem fazer nesse momento. Viramos democrata e vamos eleger o nosso herói, que é o Sérgio Moro. Né? Tem o Chons, que algumas pessoas, o Boaventura dos Santos, tem falado que é o grande candidato dos Estados Unidos para o Brasil. Né? Agora, nós precisamos de uma reflexão, de um projeto de país, onde a gente pode pedir sim o meia-culpa do PT, que governou 14 anos, mas a gente precisa de entender o que foi os militares na ditadura, precisa, e tem que perguntar a esses que estão aí, o que eles pensam de antes e o que eles estão representando agora. Tem que fazer uma reflexão das nossas instituições. Se é para fazer um limpa, se é para transformar esse país, a gente vai ter que refletir em todos os aspectos, com todos os órgãos, com todas as instituições. E o STF? Ele vai dizer que ele errou em algum momento, que ele deu golpe, que ele prendeu injustamente em algum momento, que ele contribuiu para a eleição do Bolsonaro? Ou agora vai derrubar o Bolsonaro e vai falar, não, agora a gente já resolveu os nossos erros. Né? A verdade é que a gente está vivendo um momento muito rico. E foi muito bom. É duro, sofrido, sangrento, né? Ainda mais pela epidemia do Covid descontrolada que a gente vive e não precisava. Talvez já pudéssemos já estar saindo aos poucos para a rua em segurança. Mas aí você teve todo esse embate da Rede Globo, né, que inflou o Mandetta, gerou as vaidades do Bolsonaro, e a gente coloca o militar, e agora a gente tem notícia de que não está o dinheiro de emergência para os estados e municípios não estão sendo investidos.
O que esse governo quer? Ele quer cair, ele quer... Não dá, às vezes, para entender. É por isso que a gente percebe que, de fato, o governo não quer governar. Não sabe, por incompetência, por inoperância, não quer. E ainda assim, eu não defendo o impeachment. Eu não defendo o impeachment. Porque eu acho que é duro esse processo. Sofrido, sangrento. Mas a gente vai precisar passar por ele. A gente vai ter que ir até onde a gente conseguir. Porque uma ruptura nesse momento joga o Brasil ladeira mais abaixo. É outra coisa incerta. E não dá, na minha idade, para ser ensandecido na política. Então, não. Elegeram, são responsáveis, é um governo ainda legítimo. Né? Vamos ver se esse governo, com as críticas da sociedade, passa a respeitar, a governar, a cuidar, por exemplo, da saúde. Por exemplo, eu acho que mais um caminho para a esquerda, seria esse, de montar uma comissão apartidária, que poderia ser pelos notórios saberes do país, juristas, ex-presidentes, representantes da Câmara, para fiscalizar as ações do governo, principalmente a da epidemia, a da verba da epidemia, para combater a epidemia, nessa questão da saúde. Isso daí é urgente. E a esquerda perde tempo com isso. Né? A questão do racismo, né? Que eu vou falar no outro vídeo, não vou tocar muito nesse assunto. Falei da questão da Fundação Palmares, que serve de caminho de crítica, porque acontecem as coisas e você não forma comissão. Você tem que ter... A comunicação é péssima da esquerda. Tem que ter nota de repúdio, tem que ter canal de comunicação, tem que ser pensamento integrado, juntar esse processo. Né? Falo que o governo não reúne, mas a esquerda também não reúne. Né? Num local, fazer o documento, nem que seja virtual, sai, fica 2, 3 dias conversando, sai com uma carta, né? Com projetos para o país, com críticas, o que não tá, vocês não estão fazendo isso, mas a gente vai propor fazer isso aqui. E esse processo que se dá do desgaste de toda essa situação grave no governo, ele é importante ser colocado, ser mostrado, mas é importante que a esquerda e que os progressistas mostrem, olha, a gente tem proposta para o país. O governo está dissolvendo nosso Estado. A gente tem proposta. Né? O governo, a gente fala os militares. Porque essa ideia dos militares se esconderem atrás do Bolsonaro foi pior, a emenda saiu pior que o soneto. Porque eles são herdeiros do governo militar. Estão representando esse governo militar nesse momento. E deveriam pelo menos dar o exemplo. Né? 2 anos quase de governo e não tem projeto, não tem nem propaganda de governo, porque não tem obra, não tem o que fazer. Né? E aí você dialoga falando, por exemplo, eu acho que se o governo Bolsonaro quisesse dar uma transformada, falar, não, vou permanecer no poder com alguma força, ideologicamente se aproximaria dos BRICS. Mas o problema é que a cabeça deles é Estados Unidos. Né? E Estados Unidos não dá nada para o Brasil, nunca deu nada para o Brasil, nem para a América Latina, nunca. Né? Nem essa ideia do Getúlio de equilibrar para ganhar um pouco de cá, um pouco de lá, existe. Né? A cabeça desse ministro da Educação, apesar de eu ter elogiado ele, quando ele peita os golpistas do STF, ela é, quando fala que chama China de ditadora genocida, altamente, eu chamo eles de ultra-americanos, ultra-americanista. E isso não acrescenta em nada, e até agora não deu nada para o Brasil, nem vai dar. Então, assim, gente, é preciso, é complexo, é preciso delimitar o que é cada um, o que é o STF, o que é o governo Bolsonaro, o que são os militares, o que é a esquerda, o que são os neoliberais, que se juntaram aos fascistas para eleger Bolsonaro, agora estão se retirando. E para formar com instituições fortes, inclusive a Globo e parte do STF, a eleição desse senhor Moro. Que não é esse caos do governo Bolsonaro, é com uma completa adesão mesmo ao Estado americano, ao Estado estadunidense.
Então eu falei um pouco desse caminho que a esquerda pode tomar, né? Sobre as manifestações. As manifestações são a coisa mais absurda. Porque elas podem ser digital. Agora, a Globo e toda a população, e inclusive eu, porque eu acho que você não podia aglomerar, muita gente dessas aglomerações até já morreu. Agora, dizer que um deles aí dizendo que agora é mais importante ir para a rua do que o Covid, quer dizer, o mesmo discurso do bolsonarismo, colocando as pessoas em risco com um alto índice, o Brasil batendo recordes de mortes, e, e agora virou manifestação de gente que é antifascista, que é de esquerda na rua, para morrer mais gente, sabe? Isso daí, absolutamente inadmissível, sabe? Estou foríssimo disso. Não dá, sabe? Agora, depois que passar, a gente pode refletir, né? A cada momento, porque tá muito efervescente tudo. Então, é preciso ir com calma, ainda contra o impeachment. O que mais que eu queria falar? Eu queria dizer sobre o Paulo Henrique tinha dito que naquele processo da prisão do Lula, da eleição do Haddad contra o Bolsonaro, existiu até pouco tempo um interventor, um militar que estava como assessor do Dias Toffoli e depois foi para a presidência. Quer dizer, essa intervenção ela parece que perdeu, porque você vê que o STF está colocando o governo na chincha, até colocando os militares debaixo de vara para depor, os ministros para depor na Polícia Federal, que é submetido ao ministro da Justiça, mas não está interferindo nesse processo. Ou seja, é aquilo que eu entendo. O Brasil está subserviente e a CIA chegou com a queda do muro, tirou o poder extremo dos militares, que eles estavam com superpoderes. Acabou, digamos, acabou a ditadura militar, nesse momento, vamos contrabalançar. Então, contrabalançou. Vamos pôr agora mais poder ao STF. E aí deu poderes para o seu Celso de Mello começar aquela, né, com firmeza, a pegar no pé do governo Bolsonaro, junto com Alexandre de Moraes. E hoje, nesse momento, o STF ele está com mais poder que o governo Bolsonaro. E pode derrubar o governo. Pode derrubar com as fake news, com o processo no TSE. Então hoje, digamos que aquela ditadura formada, ela não é mais ditadura. Ela pesou mais pro lado do STF, mas existe alguém comandando, que para mim é a CIA. Estão comandando, porque esse processo ele ficou truncado, uma vez que ficou rompida essa questão da aliança aí do Bolsonaro com o Moro. A ideia era entregar naturalmente a presidência da República depois com o fim do governo Bolsonaro. Acho que eles não queriam nem esperar até o Bolsonaro ser reeleito. Né? Existia essa história, ser reeleito ou não, mas desde, claro, Bolsonaro cumprisse toda a cartilinha. Quando ele rompe com o Moro, e o Moro era a reserva deles, era o cara que estava mandando todas as informações do país para os Estados Unidos, aí ele tem esse racha, tem que fortalecer o STF. Então a gente tem que entender isso, né? A gente não tá vivendo ainda a democracia. Mas o processo, né? Porque não tem jeito, ainda que os Estados Unidos queiram ter espiões aqui dentro, comandar tudo, são seres humanos. O Covid mudou um pouco, mudou radicalmente, né? A percepção da relação dos governos com as suas populações, com essa tragédia mundial, não é? Então eles não são Deus, eles não são Deus, eles não têm esse conhecimento dessas energias mais sutis, eles são truculentos, são homens de guerra, e às vezes dá errado isso, acontece de dar errado. Né? E a gente, que não está no poder, pode, com a nossa inteligência, aproveitar esse processo todo. Né? E trazer, delimitar, refletir, mostrar quem é quem nesse jogo todo. Né? Para que
a gente consiga esclarecer, como diz a Bíblia, a verdade vos libertará, trazer a verdade para o povo, e aí sim a gente consiga reconstruir o Brasil de uma forma mais madura. Mas é preciso conhecer esse processo todo. Como eu falei, as ilusões vão sendo dissolvidas, né? Não há mentira que perdure. A história do fake news está mais que clara, só que naquela época o STF sabia e deixou ele ser eleito presidente da República. E eram esses interesses, né? E o Weintraub, ele foi carregado pelos bolsonaristas. O negócio é que ficou tão patético ser bolsonarista, né? Porque virou assim, a ignorância, parece que é o suprassumo da ignorância. E ele quer ser, então, esse herói. Ele acha que ele vai ser reeleito, vai ser lançado à presidência da República depois do Bolsonaro, né? Sem saber que esse processo está em dissolução, está sendo dissolvido. Por isso que é importante que a esquerda tenha paciência, tá? sem correria, para levar o país ao caos. Calma, porque a verdade prevalece e as pessoas de bem, de amor à pátria, elas vão de prevalecer nesse momento. Mas é preciso ter tranquilidade, né? Sem golpismo, sem vingança. O processo ele vai se dar, ele vai se dando. Eu estou muito mais otimista hoje, apesar das tragédias, do que antes. Porque realmente a política ela requer essa maturidade, ela requer essa experiência de vida para a gente poder jogar, dialogar e ter estratégia para poder avançar. Esse governo é um governo de apologia da ignorância, que exclui todos esses movimentos sociais profundos, né, que foram avançando. Mas nós vamos ter que dizer quem são os neoliberais, quem são os fascistas, né? Qual é o governo Bolsonaro, o que pensa o governo militar, né? Tudo isso para uma transição que nós esperamos que seja democrática, que seja progressista, nossos próximos governos, precisa ser repensado. Não adianta mais colocar a história nossa do passado debaixo do tapete. Não tem mais condição, porque senão os erros vão permanecer. Mas eu já acho que é importante essa reflexão da esquerda, que eu fiquei com muito medo de toda a esquerda ir para a rua, né? E tem muita gente já pensando, muitos pensadores e dos blogs de esquerda se posicionando contra isso. Hoje o Ciro falou, ontem o Lula tinha falado. Alguns partidos não recomendaram ir para a rua, né? Então eu acho que já existe uma reflexão maior. A gente já está parando para pensar. Isso é bem importante. Eu sugiro, reafirmo de novo, então, uma carta compromisso da esquerda com os nossos projetos sociais, o que a gente defende, para diferenciar quem somos nós. Não dá para não responsabilizar, seja ignorante ou não, aquele que ajudou a eleger o seu Bolsonaro e tudo que ele representa. Então esse é o momento da gente diferenciar, né? De qualquer forma, acho que ainda é precipitado para o impeachment, né? Vamos com cuidado para que nós não sejamos acusados depois de golpistas também. Muito obrigado, gente. Até a próxima.